Muito obrigada por conversar conosco aqui no SBT News, deputado, que é relator do projeto que trata de fake news e que está na Câmara dos Deputados. Deputado, agora, dia 8, um mês daqueles atos golpistas que ocorreram aqui em Brasília, com a invasão às sedes dos três poderes. E a gente sabe que muito do que impulsionou aquele movimento foi a propagação de fake news. De que forma o senhor acredita que até mesmo aqueles atos agora deram força para esse projeto de fake news finalmente ser votado e concluído? Muito bem-vindo. Obrigado. O Brasil ficou escandalizado com o que vivemos em 8 de janeiro. Foi o maior ataque à democracia brasileira desde o processo de redemocratização. E o discurso golpista, ele foi ancorado e ganhou legitimidade a partir da disseminação de desinformação sobre o processo eleitoral. Durante anos se questionou o sistema de votação, durante anos se discutiu se deveria ou não ter voto eletrônico ou voto impresso. Isso foi gerando uma insegurança. Até mesmo o resultado da eleição foi questionado. Muita gente mentindo sobre o resultado das urnas. A disseminação de desinformação foi a base que garantiu a mobilização e a ação naquela tentativa golpista. Eu não tenho dúvida que esse fato vai estimular a votação de uma lei que combata a desinformação. Por isso, esse projeto de lei 2630 voltou à ordem do dia. O presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco, no seu discurso, anunciou a intenção de votar esse projeto. O presidente Arthur Lira reafirma a intenção de votar esse projeto. E eu tenho conversado com o governo. E cresce no governo a consciência de que é necessário a votação desse projeto como uma resposta na defesa da democracia, na defesa do direito à liberdade de expressão, porque é muito importante que nós possamos garantir a liberdade de expressão também nos meios virtuais. E eu estou convencido que ainda esse semestre votaremos finalmente esse texto. O senhor diria que já há entendimento para que o Planalto faça uma orientação para a sua base votar coesa nessa proposta? Eu tenho conversado com vários setores do governo, do Ministério da Justiça, a Coordenação Política, Ministério das Comunicações, da Comunicação Social, a SECOM. Tenho conversado com vários setores do governo e há uma percepção de que é urgente votar uma proposta que combata a desinformação, garanta a liberdade de expressão e impeça o uso malicioso das redes sociais. E, ao mesmo tempo, é necessário nós pensarmos numa regulação mais ampla das plataformas digitais. A União Europeia acabou de aprovar duas leis fundamentais: o Ato dos Serviços Digitais e o Ato dos Mercados Digitais, que são iniciativas que buscam regular de modo mais amplo as plataformas digitais. E no Brasil, eu creio que é necessário um pouco mais de tempo, de paciência, aprofundando, incluindo aspectos regulatórios mais distintos, inclusive prevendo, quem sabe, a criação de uma agência reguladora. Porque hoje o mundo virtual, o mundo digital é um dado da vida. Impacta na economia, impacta na cultura, na difusão de conhecimento e também na política. Qual é a ancoragem dessa proposta que o senhor está relatando? Esse projeto ele nasceu no Senado Federal, mas lá teve uma tramitação muito rápida. Na Câmara dos Deputados fizemos mais de 30 audiências públicas. Foram centenas e centenas de pessoas ouvidas, especialistas, sociedade civil, juristas, gente da indústria, comunicadores, empresas de radiodifusão, e nós conseguimos produzir uma síntese, que seguramente não é o projeto perfeito, pronto e acabado, mas que a votação no plenário terá a chance de aperfeiçoar melhor. É um projeto que valoriza muito a defesa da liberdade de expressão do usuário das redes sociais, garantindo inclusive o direito de contraditório. Se uma plataforma digital retirar uma publicação de alguém, tem que comunicar essa pessoa e essa pessoa tem direito de contestar. Esse projeto valoriza muito transparência. Transparência na operação das plataformas digitais. A sociedade precisa saber sobre critérios, sobre fundamentos, de como as opções feitas por essas empresas se realizam. E prevê também uma ideia de autorregulação regulada, que é um mecanismo que existe na Alemanha e que nós queremos trazer para cá para aperfeiçoar o funcionamento dessas plataformas. Agora, da forma que está o texto, para os parlamentares, há uma blindagem? Não. Inclusive, nós reafirmamos no texto o que está na Constituição Federal. A Constituição Federal do Brasil prevê a imunidade parlamentar formal e material. Imunidade parlamentar formal diz respeito aos processos, de como um deputado pode responder a um processo. A imunidade parlamentar material é a garantia
do parlamentar ter independência de opinião e de voto. Essa liberdade ela é muito importante. Mas atenção, a imunidade parlamentar não é para ocultar crimes. Quem comete crime tem que ser processado e punido, independente de ser ou não ser deputado. Se um deputado comete alguma violação da lei brasileira, ele vai ser enquadrado no direito penal e vai responder por isso, porque a imunidade material, a imunidade parlamentar não pode servir para ocultar crime nem criminosos. Vamos colocar isso de uma forma prática, deputado, assim, imaginando um exemplo, né, de uma situação de como esse projeto prevê essa imunidade parlamentar nas redes sociais, né, nessas plataformas, e o que é que não se enquadraria. Eu vou dar um exemplo prático. No dia 8 de janeiro, houve gente utilizando as redes sociais para incitar um golpe de Estado. O Código Penal prevê que é crime incitar um golpe de Estado. Se um deputado vai às suas redes sociais e convoca o povo, vamos todos ao parlamento, chegou a nossa vez, como há casos de deputados que fizeram isso, ele responderá por crime previsto no Código Penal. Não há proteção para nenhum parlamentar que comete crime. O que há é a proteção da liberdade de expressão. Ele pode criticar o governo, ele pode contestar o governo, ele pode se opor ao governo, mas ele não pode incitar nem realizar nenhum tipo de crime. Agora, nesse ponto aí a gente esbarra numa outra questão que vai além do projeto, né, de lei que o senhor está relatando, quando fala sobre criticar o governo, porque entra numa discussão sobre o órgão criado pelo atual governo, na AGU, que faria essa moderação, essa ponderação para identificar o que é que está sendo uma desinformação sobre os dados do governo e se isso não seria, de alguma forma, uma maneira de frear críticas à própria gestão. O projeto em si, sendo aprovado, por exemplo, ele derrubaria a necessidade de um órgão desse dentro do governo, por exemplo? Eu não considero adequado que nenhum órgão público defina o que é verdade e o que é mentira. Não me parece adequado que caiba algum órgão do governo estabelecer o que fica e o que sai da internet. Cada plataforma digital tem seus termos de uso, sua política de uso. E essas políticas prevêem o que chamamos de moderação de conteúdo, que é retirar uma publicação, diminuir o seu alcance, rotular informando que ali tem uma informação imprecisa, que ali tem uma desinformação. Eu acredito que as plataformas têm que ter moderação de conteúdo, tem que retirar aquilo que precisa ser retirado. Você não pode ter incitação de ódio, de golpe, racismo, pedofilia. Ela precisa fazer a moderação e retirar esse conteúdo. Insisto, é preciso comunicar ao usuário para que ele tenha direito de defesa. Mas não considero adequado que caiba ao Estado dizer o que pode ou o que não pode ser publicado. Simplificando, não me parece que o Estado deve estabelecer um Ministério da Verdade, que vai dizer o que vale e o que não vale nas redes sociais. E a sociedade precisa acompanhar isso com muita atenção. Esse projeto, nesse caso, vem numa direção de ter uma definição mais clara do que pode ser considerado fake news, ou meramente para poder estabelecer de que forma as fake news são combatidas, podem ser retiradas, de que forma pode ser questionado o que é justiça, o que é ação direta da própria plataforma. O projeto vem para defender liberdade de expressão, estabelecer transparência na operação das plataformas, garantir responsabilidade de quem fala ou comete crime na internet, inclusive se você utiliza ferramentas não disponíveis pelos aplicativos, você pode ser sancionado se usar para difundir fato que se sabe verídico, e o projeto vem para estabelecer um parâmetro de regulação na busca da garantia da liberdade de expressão, inclusive garantindo um contraditório do usuário, um devido processo. E é parte de um debate no mundo. Esse debate acontece nesse instante no mundo inteiro. E nós acreditamos que, inclusive, um tema central do projeto é valorizar o jornalismo profissional. É lugar comum dizer que contra a desinformação é necessário mais informação. E quem produz informação? Quem produz jornalismo com pluralismo, com checagem de fonte, com contraditório, com mérito, método, e isso precisa ser valorizado. Há todo um debate sobre publicidade nos meios de comunicação, e esse debate sobre remunerar conteúdo jornalístico é essencial
para fortalecer o jornalismo, que é a principal arma de combater a desinformação, juntamente com a alfabetização digital, que é uma medida de médio prazo, com a inclusão digital, com acesso aos pacotes de dados, que é outra medida de médio prazo, para fortalecer o uso adequado e não malicioso da internet. Como é que está essa agenda prévia, pelo menos, para a votação dessa matéria? A Câmara dos Deputados acabou de votar o seu trabalho. O presidente Arthur Lira já pautou esse tema junto aos líderes e a minha expectativa é que nas próximas semanas nós possamos votar o texto. Eu imagino que nas próximas semanas devemos aprovar o texto que, como ele traz modificações, precisará voltar ao Senado. E eu tive a oportunidade de conversar com o senador Ângelo Coronel e o compromisso dele é que o texto que nós pactuarmos na Câmara será mantido no Senado Federal. Aquele texto original era do senador Alessandro Vieira. Senador Alessandro Vieira. Volta com o Ângelo Coronel como relator lá no Senado Federal. Que o senador Ângelo Coronel foi o relator quando da apreciação do Senado Federal. Eu estou convencido que chegaremos num consenso. E aí, imaginemos o seguinte, agora, vamos pensar, pós-carnaval, aprova essa matéria. Para o cidadão que usa as plataformas de uma forma geral, o que é que mudaria de imediato no dia seguinte? Ou nada, a pessoa simplesmente vai ter que continuar postando com responsabilidade. E aí sim, aqueles que postam desinformação é que precisam ficar... No dia seguinte à publicação dessa lei, nós daremos instrumentos para o Poder Judiciário alcançar aquele que faz uso malicioso das internet, aquele que usa as redes sociais para divulgar fato que se sabe verídico. A esses nós teremos instrumentos para combater. O usuário regular, que é a grande maioria dos usuários, esses terão mais proteção na sua liberdade de expressão e direitos de contestar as plataformas digitais. Mas eu estou convencido que a lei será dura para quem vive de fake news. O senhor diria que se esse projeto já tivesse sido aprovado antes, talvez a dimensão desses atos golpistas do dia 8 não tivesse ganhado a proporção que ganhou? Eu não tenho a menor dúvida. Se nós tivéssemos regras que combatessem a desinformação, que é o terreno propício para iniciativas golpistas, nós seguramente não teríamos vivido o 8 de janeiro. E para concluir, deputado, se tiver algum ponto, inclusive, que o senhor acha importante trazer alguma consideração a fazer que eu não tenha feito uma abordagem, a gente sabe que os vieses que vêm de questionamento vêm em linhas distintas, né? Vêm em direções distintas e de grupos políticos distintos, inclusive. Um dos medos sobre essa questão da liberdade de expressão, o outro seria sobre essa questão da imunidade parlamentar, se isso não seria uma blindagem. O senhor já fez as explicações aqui muito claramente. O que mais ainda tem de resistência que o senhor considera que dá para vencer e aí sim aprovar essa proposta? Plataformas digitais que operam as redes sociais não querem regras. Eles querem seguir num mundo sem regras, num país sem regras. Algumas dessas empresas sequer têm representação no Brasil, que passa a ser exigível por essa lei. Então eu creio que é preciso que todos saibam que a internet não é um terreno sem lei. Há que se ter regra que valha para todo mundo. Pode ser uma empresa multinacional, mas no Brasil tem que se enquadrar nas leis do Brasil. Eu estou seguro que a liberdade de expressão será garantida, o usuário terá a possibilidade de defender os seus direitos e quanto mais transparência nessa operação existir, melhor para a democracia e para o funcionamento saudável das redes sociais. O projeto de lei pretende transformar o ambiente virtual num lugar mais saudável para se viver. E dessa maneira explorar todas as potencialidades de difusão de cultura, de conhecimento, de empreendedorismo e de participação, que tudo isso pode ser ampliado através das redes sociais. Deputado Orlando Silva, relator do projeto de lei das fake news na Câmara dos Deputados, muito obrigada por conversar conosco aqui no estúdio do SBT News. E até a próxima. Até a próxima, obrigado.